Boa noite, amados irmãos. Nessa noite eu queria falar a respeito de sermos semelhantes a Cristo. E eu queria ler uma passagem com vocês lá no livro de João, no Evangelho de João 18, capítulo 13 e verso 15 em diante. Vou ler o 14 do 14 em diante. Ora, se eu, sendo o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Pai, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de temor do Senhor, que o Espírito de fortaleza venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo entendimento, compreensão a cada ouvinte, a cada um, Pai, que vai passar a ouvir essa palavra, que o Senhor esteja derramando sobre eles a tua porção, que o Senhor esteja trazendo o fluir, Senhor, das tuas águas, para que nós possamos sermos imitadores de Cristo e realmente caminharmos com Cristo na verdade, na singeleza do coração, em sinceridade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, o primeiro passo que eu queria convidar você é amar a Cristo sobre todas as coisas. Eu queria só ler aqui João 13:1 fala: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Cristo, ele amou as multidões. Lembra da multiplicação, da primeira e da segunda multiplicação? O Senhor Jesus, ele não quis dispensar ninguém com as mãos vazias, pelo contrário, ele falou para os discípulos: dai vocês de comer para eles. Então você vê o cuidado do Senhor em atender as multidões, em se compadecer dela. E também o caráter que o Senhor Jesus, ele tinha nele, do amor, de ser amoroso como um pai, de cuidar. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia das multidões, das pessoas, independente. Por isso, muitas vezes, eu costumo até dizer, e tem uma passagem que fala isso, que ele nos amou mesmo nós sendo o inimigo dele, né? Inimigos da cruz. O Senhor Jesus nos amou, e nos amou incondicionalmente. E o ato de lavar os pés, quando eu entendo que o Senhor, ele não me chamou para mim ser um popstar, ele não me chamou para que eu esteja, como diz hoje nas redes sociais, viralizando, mas o Senhor nos chamou para lavar os pés da noiva. O Senhor, ele nos chamou para estarmos verdadeiramente fazendo o serviço de lavar os pés da noiva, de trazer realmente no coração da noiva do Cordeiro o sentimento de compaixão, de contrição, de misericórdia que nós devemos ter uns para com os outros. Se nós formos olhar no Evangelho de João todo o tempo, Cristo, ele está sendo bem enfático. Ele diz, nesse capítulo mesmo, ele diz no versículo 35, ele fala assim, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, se realmente eu conheço a Cristo, tá? E se realmente eu tenho um convívio com a sua palavra, que eu tive uma experiência real com Jesus, eu não vou ser só ouvinte, mas eu vou ser praticante. Então, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os praticares. Ou seja, nesses dias que nós estamos vivendo de dificuldades, que nós temos visto as pessoas buscando até mesmo o suicídio, pessoas buscando
pelo desespero, por causa do caos, por causa do vírus. As pessoas têm buscado vários subterfúgios e muitos têm buscado tirar a sua própria vida. E eu não digo que são pessoas que não conhecem a Cristo, não. Tem muitos que conheceram Jesus, mas deixaram se levar pelo desespero, pelo estresse, pela ansiedade, achando que Deus perdeu o controle. Eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle de todas as coisas. E nós vamos passar por essa situação e vamos ser vitoriosos no final. Ainda que nós temos visto um resquício ou um princípio de perseguição contra a igreja, porque toda essa manobra que nós temos percebido a respeito de você não pode cultuar, você não pode se agregar às pessoas, não pode aglomeração, mas você vai no supermercado, existem filas enormes nos caixas para entrar, pessoas trombando com pessoas nas prateleiras, um desvario sem medida de pessoas que têm condições financeiras, que estão comprando para 2, 3, 4 meses, com medo de passarem fome. Nós vamos, por exemplo, num hospital, tá aquela aglomeração, ou seja, é lockdown mesmo. Por que os metrôs e os ônibus estão cheios de pessoas aglomerando? Mas na igreja nós não podemos fazer aglomeração, mesmo que não tenha aglomeração. Nós temos sido indiciados nesse lockdown, porque não pode ter aglomeração. Mas nós podemos estar com o metrô cheio, com os ônibus cheios, com o supermercado cheio, com os hospitais cheios de pessoas. Então existe uma aglomeração. Será que é perseguição ou será que só eu estou vendo isso? Acredito que não, que muitos estão vendo. E uma coisa assim que tem mexido muito com o meu coração é que o Senhor, ele fala que no meio da congregação ele ordena a bênção. E o fato de nós estarmos reunidos, não é? O fato de nós olharmos uns para os outros, de nos tocar, e isso traz, às vezes, para as pessoas um alívio, porque elas estão olhando para você e dizendo, olha, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Eu quero que essa palavra nessa noite, sermos semelhantes a Cristo, independente se você está vendo pela internet, se você está vendo em outro horário, eu quero dizer que você não está sozinho. Não cometa desvarios, olha para o alto e lembra que os céus reinam. Cristo Jesus, ele não te abandonou. A palavra de Deus em Isaías fala que ainda que o pai e a mãe te desampare, ele não te abandonou, ele te traz cravado nas palmas das suas mãos. E o Senhor Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele está dizendo o seguinte, você quer ser maior? Seja o menor. Comece a servir, comece a lavar os pés dos seus irmãos, comece realmente a se vestir de humildade, de simplicidade, porque o Evangelho de Cristo, ele não é algo que as pessoas não podem ter, pelo contrário. O Evangelho é algo que eu e você e quem ainda não tem pode ter, porque a palavra do Senhor ela veio para os cansados e oprimidos, e o Senhor diz, eu vos aliviarei. Então, se esse caos tem te gerado tristeza, medo, pavor, saiba, Jesus Cristo está dizendo, tira esse fardo, toma o meu que é leve, suave. Então, irmãos, o que nós precisamos ter como exemplo em Cristo? Ele estava vivendo dias onde o povo de Israel esperava um líder político que ia mudar a história deles, que ia quebrar tudo e falar assim, olha aqui Herodes, agora aqui quem manda sou eu. De repente, Jesus chega e não atende às expectativas dos fariseus, dos saduceus, não atendeu à expectativa dos homens cultos da sua época, mas ele começou a atender a expectativa daqueles menos favorecidos, do necessitado, da viúva, do órfão, do endemoniado, do perdido, do desgarrado.
E nós começamos a ver que os evangelhos começam a mostrar o ministério de Cristo, a missão que ele veio cumprir. E uma das coisas que Jesus ele fez, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver. Jesus atendia a multidão, estava com ela, pregava, multiplicava os pães, os peixes, orava pelos enfermos, expulsava os demônios, mas ele tirava uma hora de estar com o Pai, de ouvir o Pai em oração, em comunhão com o Pai. Ele subia e ficava lá, só ele e o Pai, falando com o Pai. Então eu quero chamar a tua atenção. Nós precisamos nesses dias, já que você está fechado aí na sua casa, faça como a Bíblia diz, entra para o seu quarto, fecha a porta e vai falar com o seu Pai em segredo. Vai contar para ele os seus temores, conta para ele os seus pesares. Começa a dizer, olha, eu amo a Cristo, eu quero obedecer a Cristo, eu quero estar orando ao Senhor, mas eu tenho esse peso, eu tenho essa situação, eu tenho esse problema, essas coisas a ser vencidas, essas emoções que estão mexidas nesses dias. Então o Senhor, ele vai se voltar para cada um de nós. Quando nós chegamos no secreto e começamos a buscar a face do Senhor, quando nós buscamos, por exemplo, Cristo, Marcos 1,35 fala que ele se levantou de madrugada e saiu para um lugar deserto para orar ao Pai. Outra passagem, Lucas 6,12, naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não somente nas madrugadas, mas havia ocasiões que o Senhor ia para o monte e passava toda a noite em oração. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós subimos os montes que nós conhecemos, e nós subimos e já vi muito isso acontecer, começa a conversar com um, com outro, e aí deu meia-noite, 1h da manhã, você ora um pouquinho, 20, 30 minutos, já tá bom, vou embora. Não, Jesus ficava ali, falando com o Pai. Ele não ficava falando com um discípulo, com outro discípulo e com outro, não. Ele buscava a face do Pai. Quando eu busco a face do Pai, eu entendo, o meu espírito é corroborado da graça e da misericórdia do Senhor e eu fico fortalecido. É difícil? Pode até ser difícil. Eu tenho vontade? Nenhuma de orar. Mas a minha responsabilidade na aliança que eu tenho com Cristo me leva a estar junto dele. E é prazeroso estar com Cristo. É prazeroso buscar a tua presença. Não só por causa das minhas necessidades, nem porque a congregação ou alguma família que eu conheça esteja precisando, então eu tenho que clamar ao Pai. Pelo contrário, o fato de estar com Cristo traz alegria no meu coração, traz prazer de estar com Ele. Por quê? Porque eu posso falar tudo o que eu sinto para Ele. Ele não vai se escandalizar com os meus pensamentos, Ele não vai se escandalizar com o que eu estou sentindo, Ele não vai ficar, você está pensando isso, sentindo isso? Não. Ele vai ouvir tudo e Ele vai ter uma solução para o meu e para o teu problema. Então, praticar o que Cristo está nos ensinando na noite em que ele foi traído. Ele lavou o pé de Judas. Ele sentou-se, do 21 em diante, ele indica o traidor. Ele se assenta na mesa e ele diz, eis que eu estou molhando um bocado. Ele deu um bocado de pão molhado para o discípulo que havia traído. Ou seja, o Senhor Jesus, ele em nenhum momento, ele disse, não, você não pode fazer parte da minha mesa. Pelo contrário, Judas estava sentado e ele havia de trair Cristo.
Mas Jesus o tratou como se estivesse tratando outro discípulo. Ele amou, mesmo sendo seu inimigo. E nós não temos essa condição nem essa paciência. O que é então servir a Cristo de verdade? Como servir como Cristo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? João 13, verso 12. Ou seja, se eu ouço e não pratico, e nesses dias eu preciso aprender, irmãos, nós vamos precisar uns dos outros com maior intensidade. Nós vamos precisar, talvez, ligar para o irmão e falar: tudo bem com você? Hoje você está bem? Como você está? Você passou a noite bem? Como você está se sentindo? Pensa pessoas trancadas dentro de casa. Se o animal trancado dentro de casa, ele fica desesperado. Eu tenho um gato aqui e quando chega pela manhã ele quer sair, quer que abra a porta, que ele quer ir para fora. Pensa o ser humano fechado que estava habituado em ir e vir e agora ele foi podado disso. Imagina como essas pessoas que tinham uma vida ativa, proativa, estão se sentindo. Eu e você temos uma palavra. Eu e você temos uma solução de mudar a atmosfera dessas pessoas. Pode ser o teu vizinho, pode ser o seu amigo, pode ser alguém na sua rua, pessoas que você conhece. Então você pode fazer a diferença. Digamos que você não vai entrar na casa do vizinho porque estão pedindo para não ter aglomeração. 5 já é aglomeração. Pensa uma família. Eu fui fazer uma visita num apartamento que a mulher tinha só 4 filhos, 12 netos, e estava todo mundo lá dentro daquele apartamento, virou uma igreja. Tinham mais de 20, 30 pessoas dentro daquele apartamento. Eu falei: misericórdia, já é aglomeração. Mas pensa assim, uma família grande, né? O pai, a mãe, mais 4 filhos, já são 6 de aglomeração. Muito bem. Então, veja só. Comece pela sua casa. Comece a colocar louvores. Comece a adorar ao Senhor com a sua voz. Comece a orar ao Senhor. Abençoe o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Aí você pode dizer: mas o meu vizinho da direita é feiticeiro. Não tem problema, abençoa. Abençoe ele. Que ele possa, nesse tempo de escassez, conhecer a Cristo. Abençoe aqueles que se dizem seus inimigos, orai por eles. A palavra de Deus diz isso. Cristo nos ensinou isso. O verdadeiro amor é esse. Não é só orar por aqueles que nos amam, é orar por aqueles que nos perseguem, que nos odeia, que levantaram alguma calúnia contra nós. Eu estendo as minhas mãos e abençoo você com shalom do Pai, que você realmente receba paz no seu espírito. Esse é a proporção do Senhor para as nossas vidas. Então eu quero convidar você a estar falando com o Senhor nesta noite. Agradeça de coração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que te convenceu que você necessitava de um libertador. Agradeça a Ele. Um dia Jesus chegou na minha vida, num dia mais tenebroso da minha vida. Há 34 anos atrás, o Senhor chegou na minha vida e Ele fez morada. Então eu louvo por isso, porque Ele me tirou da loucura, Ele me tirou da vergonha, Ele me tirou do opróbrio, da humilhação, e Ele me tirou daquele lodo horroroso e me colocou os meus pés sobre a rocha. Cristo Jesus. E eu sou feliz por isso. Não importa o que aconteça.
Cristo continua sendo o centro da minha vida. Mas o Senhor não está vendo quanta desgraça, quantas pessoas estão descendo à sepultura. Ele continua no controle de todas as coisas. Se ele deu a vida, ele tem o direito de chamar de volta para si. Não importa. Ah, mas ele não é crente. Não importa. Teve a oportunidade de ouvir a palavra. Quem não quis andar com Jesus e desceu à sepultura, nós não podemos fazer nada. Quem vai julgar é Cristo e não nós. Entende? Ah, mas a pessoa desceu à sepultura afastado do Senhor, irmão. Tranquilize seu coração. Jesus Cristo está no controle. Você não sabe o que passou no coração dessa pessoa no último instante da sua vida. Se ele teve um encontro real com Cristo, você não sabe. E nós ficamos questionando ou nós ficamos julgando. Não nos compete a isso. Não nos compete. Nós precisamos confiar. Nós que estamos vivos, precisamos agir realmente como as Escrituras diz, praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Porque ainda nós estamos aqui. Cristo não nos chamou. Oh, Maranata, vem Jesus, muito bom. Mas como eu estou vivendo aqui? Eu estou vivendo de acordo para me encontrar com Cristo? Ou estou questionando, sentenciando as pessoas, julgando? Ora, diga a ele o quanto você quer ser como ele, Jesus. Amar aqueles que te perseguem, que te caluniam. Nossa, mas eu fiquei com muita raiva, porque me fizeram mal, fizeram isso, fizeram aquilo. E aí, perdoou? Ou você tá tipo aquela pessoa, ah, eu sou muito dura de coração, eu não perdoo. Então aprenda a perdoar, e se o seu coração é duro como uma pederneira, fala, Jesus, eu quero que o Senhor quebre esse coração de pedra e me dá um coração novo, igual ao teu, um coração perdoador, um coração que ame, mesmo que eu seja caluniado, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja odiado pelos homens. Eu quero levantar mãos santas e abençoar. Eu quero dizer que Cristo ama você. Não importa. Agora, se eu me trancar na dureza do meu coração e dizer assim, de forma alguma vou perdoar, eu sou ruim, eu sou duro de coração. Ora, nós estamos quebrando princípios. Como vamos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado. Você tem perdoado mesmo? Cristo estava na cruz, pregado, foi transpassado por uma lança. E ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veja só, eu quero ser realmente igual a Cristo. Peça ao Espírito Santo que ajude a você a amar, que te ajude a orar, a obedecer, a servir como Jesus Cristo fez. É difícil? Digamos que a princípio possa até ser difícil, mas se realmente eu quero e eu amo Jesus, eu vou me posicionar como servo. E então eu vou cumprir com o chamado. Nesse capítulo mesmo, 31, ele diz assim, versículo 31, capítulo 3 de João, quando ele saiu, disse-lhe Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também vos digo agora, a vós outro, para onde eu vou, vós não podeis ir, o que? Agora. Naquele dia. Mas um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu quero convidar você a entrar no YouTube e procurar uma entrevista do Bob Jones com o Rick Joyner. Ele fala que ele morreu em 71 e ele foi levado para os céus. E uma das perguntas que Jesus fazia era,
Você aprendeu a amar? Como o amor é tão importante. Você aprendeu a amar? A pergunta que Jesus fazia para as pessoas que tinham morrido em Cristo, você aprendeu a amar? Precisamos amar, irmãos. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Precisamos trabalhar para isso. Se não há esse amor em nosso coração, Jesus, me ensina a amar com o teu amor, não com o meu que é mesquinho, mas com o teu amor. Qualquer coisa que vem, qualquer pressão eu não suporto, eu vou abandonar tudo, vou chutar o balde. Qualquer pressãozinha que você tem, ou no serviço, ou em casa, ou com a mulher, ou com o marido, ou com o filho, você vai chutar o balde. Por quê? Aprenda a amar. E o Senhor, Ele vai permitir que eu e você passem por essa situação. Eu preciso aprender a amar. Eu não posso amar só com o meu amor. Meu amor é egoísta. Eu tenho que amar com o amor de Cristo. Que eu não vou ter preferências, mas todos são alvos do amor de Deus. Então eu preciso amar, independente. Ah, mas não é da minha congregação. Qual o problema? Se não é da sua congregação, se não é da sua tribo, qual o problema? Não é da sua tribo, mas é da tribo de Jesus. Então, eu preciso aprender a amar. Eu preciso, se precisa de socorro, eu preciso estar ali, porque se eu tenho condições de socorrê-lo, por que não? Precisamos nos dispor. E se nós sofremos as pressões que vai nos jogar a provar essas coisas, se realmente amamos, se realmente suportamos, ainda que, por exemplo, mas aquele irmão, aquela irmã suportável sem amor. Se eu passar pela pressão, então eu vou receber o próprio entendimento que vem do Espírito. Eu estou amadurecendo. Eu não estou mais como aquela criança que fica fazendo só choro, mimimi. Não. Eu não vou estar preocupado se a irmã fez, deixou de fazer. Eu vou e faço. Eu faço a minha parte. Eu estou cumprindo com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o que vai acontecer? Eu estou sendo aparelhado, alinhado com o coração do Pai, para que eu cresça, que eu amadureça. Então, ora, se sabeis estas coisas, bem feliz sois se as praticardes. Como eu posso dizer que eu sou quando eu não faço? Graças a Deus, eu moro numa rua que tem vários problemas, como toda rua de todos os bairros tem. Só que os meus vizinhos sabem que nós somos crentes, que nós amamos a Deus. Por quê? Porque nós tratamos todos iguais, nós não fazemos distinção, nós cumprimentamos as pessoas, nós damos bom dia, boa tarde, e se alguém precisar, a gente está disposto a ajudar. Não importa. Irmãos, não importa. Precisamos ajudar uns aos outros. Amém? Eu quero que você medite nisso. Como podemos dizer que temos, e quando nós somos pressionados a liberar o que temos, é amor? Então eu vou te pressionar. O pai olha lá e fala, deixa eu pôr um pouco de pressão em você para ver se você ama mesmo. E aí nós desapontamos o pai. Se é paciência, pressiona um pouco, pronto, já espanou. Já está soltando fogo pelas ventas. Então, precisamos passar pelas pressões. As pressões vai dizer se eu estou crescendo ou não. É pela pressão que nós somos forjados. O ferro, para ser forjado, precisa do fogo. O crente, para ser forjado, precisa das provas, do fogo. Quando o fogo entra numa certa temperatura, sabe o que vai acontecer? Nós
vamos ser forjados. Que o Senhor Jesus te ache disposto a ser forjado, disposto a estar se colocando na brecha, disposto a estar realmente, ainda que todos dizem não, você tem uma palavra de solução. Jesus Cristo é a nossa solução. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe nesta noite. Nós estamos trabalhando, orando, buscando a face do Senhor e queremos nos reunir em breve. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja te concedendo graça, amor, misericórdia e consolação. Em nome de Jesus, eu te abençoo e peço que essa palavra te traga alívio, consolação e disposição, sabendo que o Senhor não nos abandonou, Ele continua no centro de todas as coisas. Amém? Fique na paz e no shalom do Senhor.